Machado de Assis, ele leu o Brasil. Era meio assim, pensar o Machado como um intérprete do Brasil. Uma característica fundamental de um grande autor é que ele vive e percebe tão intensamente o seu tempo que ele consegue transmitir a outras gerações a incerteza da própria história. Nós não somos só uma nação com problemas, nós também temos artistas que nos representam muito bem no cenário internacional, e o Machado é um deles. É que ele entende muito bem a alma humana. Eu acho que a obra de Machado de Assis tem traços realmente universais, é uma obra universal. E a percepção que eu tenho é que a obra do Machado de Assis, ela permite ler e reler e sempre descobrir algo novo, né? Como se fosse um livro sempre em movimento, né? Machado tem tantas coisas especiais que é difícil enumerá-las todas. Machado de Assis acaba se transformando num vício. 2019 marca os 180 anos do nascimento de Joaquim Maria Machado de Assis, que, na opinião de muitos intelectuais e leitores, brasileiros e estrangeiros, é um dos maiores escritores nascidos em nosso país. Sua obra inclui quase todos os gêneros literários. Foi poeta, romancista, dramaturgo e até jornalista. Retratou como poucos a época em que viveu, o Brasil do final do século XIX, mas é considerado um autor atemporal e universal. Pesquisadores de diferentes universidades, nacionais e internacionais, reuniram-se em um grupo de pesquisa para aprofundar seus estudos a respeito de Machado. Esse grupo de pesquisa, que se chama Ficção de Machado de Assis, Sistema Poético e Contexto, ele teve início no ano passado, mas, de certa forma, ele é uma continuidade de um grupo que já existia e que tinha 10 anos já de existência, sediado na Fundação Casa de Rui Barbosa, e cuja líder era a professora Marta de Sena, e um outro líder também era o professor Hélio Seixas Guimarães, da USP. E a professora Marta se aposentou. E como eu era a pessoa que tinha participado desde o início da criação daquele grupo, eu tomei a iniciativa, por sugestão da própria professora Marta, de constituir um novo grupo que tratasse de Machado de Assis. Então, na ocasião, eu convidei a professora Regina Zilberman e do grupo anterior, 3 participantes se aliaram a esse nosso grupo. Esse grupo, então, tem esse foco, que é a obra do Machado de Assis, e dentro da obra do Machado de Assis nós resolvemos privilegiar a questão da obra como um sistema, ela mesma tendo uma articulação interna de propostas comuns nos diferentes gêneros, o impacto na sociedade e o impacto na história da literatura brasileira. Então nós temos 2 linhas de pesquisa, uma que trata especificamente da questão da concepção da obra ficcional de Machado de Assis, como ele constrói suas narrativas e como se depreende dessa construção a convicção poética de Machado, ou seja, a convicção sobre aquilo que é arte para ele. E também nessa mesma linha se discute as tensões que se estabelecem entre a relação do texto com o contexto histórico, como ele lida com os conflitos existentes na realidade social do século XIX. E a segunda linha, ela trata dos vínculos do Machado de Assis com as suas editoras e com a forma, então, da circulação de suas obras, onde foram editadas, por que foram editadas, a questão da tradução das obras. Bem, há mais ou menos 8 anos fui convidado para participar do grupo de pesquisa. É um grupo pequeno de uma dúzia, mais ou menos, de especialistas. E há uma reunião anual e foi uma honra para mim ser convidado. Eu me dedico a Machado de Assis, estudar Machado de Assis, e quando fui convidado, fui o único norte-americano, ou único não brasileiro, posso dizer, a ser convidado, que para mim foi uma grande honra. E é ótimo fazer parte do grupo porque você pode discutir em detalhe, a fundo, coisas sobre Machado de Assis com pessoas que realmente sabem de que estão falando. Esses grupos facilitam o conhecimento e acesso à obra de Machado de Assis, porque, por exemplo, agora está tudo online
E você pode procurar uma certa palavra através de toda a obra de Machado de Assis. Então, facilita muito a pesquisa muito específica na obra de Machado de Assis. Nesse ano, os integrantes do grupo se reuniram aqui, no Centro Cultural da URGS, durante a segunda jornada de assuntos machadianos. O evento trouxe palestras e mesas redondas que tiveram como temas questões de gênero, causas sociais e a escravidão contidas na produção de Machado de Assis. A URGS está envolvida diretamente com a presença do Antônio Marcos Sanseverino e minha, assim, entre o grupo de pesquisadores sênior, vamos dizer assim, tem um grupo sênior, tem um grupo júnior, do qual fazem parte alguns doutores e recém-doutores, principalmente, que estão ativos, e também pela organização desse evento e por aquilo que a gente pretende dar continuidade, como, por exemplo, a publicação dessas apresentações e futuros produtos que vierem. A gente tem vários mestrandos e doutorandos, né? Eu vi, ele tinha um da história, né? Tem outro que me falou que era da sociologia, tem o pessoal da letras, de diferentes linhas, que esse trabalho que é do grupo, ele vem aqui como que quase sementes mesmo, né? Que podem brotar e continuar reverberando. Cada universidade, ela se estrutura em torno de um núcleo de professores que tem linhas de pensamento. Essas linhas, evidentemente, vão se renovando, mas, ao mesmo tempo, elas são diferentes entre as universidades, né? Então, vamos supor, né, que uma perspectiva textualista seja mais forte num determinado local, uma perspectiva histórica em outro determinado local e uma perspectiva também em suposição estilística num terceiro local. Quer dizer, esses pontos de vista se somam. A obra de Machado de Assis só tem a ganhar com o debate de pontos de vista diversificados. A gente consegue reunir professores de diferentes universidades brasileiras e não brasileiras. Então é uma satisfação, poxa, a gente acolher professores de outras universidades e ver o evento. Pois é, eu acho que a ideia do grupo de pesquisa é justamente esse, né? Quer dizer, mesmo que seja um autor brasileiro, a gente quer ouvir essas vozes do exterior, né? E eles, mais do que nós, talvez queiram ouvir as nossas vozes. Temos que lembrar que alguns dos maiores críticos de Machado de Assis são estrangeiros. O francês Jean Massat, da Universidade de Rennes, na França, e a americana Helen Caldwell, dedicou a vida inteira a ensaios sobre Machado de Assis e foi a primeira pessoa a mudar a leitura de Dom Casmurro. Essas contribuições, digamos, de críticos estrangeiros têm tido uma importância muito grande na evolução do entendimento da obra de Machado de Assis. Então, não por eu ser estrangeiro, mas eu acho que quanto mais, né, se convida e que se tem uma leitura universal da obra de Machado, mais rica vai ser a crítica e a compreensão da obra. Machado de Assis é o autor brasileiro mais estudado e isso se aplica ao Brasil, mas também aos Estados Unidos. Os estudos sobre Machado são muitos e há vários artigos e livros publicados nos Estados Unidos sobre Machado de Assis. Infelizmente, esse tipo de dedicação tende a ser uma coisa entre os acadêmicos, por um lado, e os intelectuais, os outros escritores norte-americanos, por outro lado. Machado de Assis morreu em 1908 e a obra dele começa, assim, a ser realmente traduzida como programa em 1910. Mas a obra dele, por questões editoriais, teve uma internacionalização muito tardia. Então, foi só mais ou menos há 70 anos que o Machado de Assis começou a despertar interesse, sobretudo nos Estados Unidos, e acho que o Machado de Assis ele continua mais atual do que nunca. O que nós queremos, por meio do grupo, é, de fato, reafirmar a importância do Machado de Assis no contexto da literatura brasileira e universal. E, nesse sentido, nós estamos entrando em convergência com inúmeras universidades onde se estuda a obra de Machado de Assis através de dissertações, de teses. Então, nesse momento também se percebe que há um movimento de tradução novamente das obras do Machado. Recentemente saiu uma publicação dos contos completos nos Estados Unidos. Eu leciono bastante literatura brasileira para historiadores, portanto, trabalhando com traduções. Os alunos
norte-americanos adoram ler Machado. Se oferece um curso de Machado, sempre há um certo número de alunos que estão interessados em saber, alguns sem conhecimento prévio, mas porque ouviram falar, que querem saber aquilo, e outros porque já tiveram algum contato, são às vezes alunos que estão aprendendo português e já sabem português bem. Então há um interesse que você percebe na maneira como as obras repercutem, como elas falam para a atualidade das pessoas, elas continuam a ser lidas, mesmo num contexto cultural totalmente diferente do nosso. A leitura rende muito e há um interesse editorial que está expresso nas publicações de novas traduções, mas é claro que continua a ser um trabalho por fazer em grande medida, não é? Porque a visibilidade do Machado, evidentemente, ainda é muito inferior ao lugar que ele tem na literatura mundial do ponto de vista da qualidade do que ele escrevia. Eu aprendi o português servindo aqui no Brasil como missionário nos anos 70. Depois voltei e comecei a estudar literatura brasileira na graduação da universidade e tive o grande privilégio de fazer uma matéria sobre Machado de Assis. Foi uma introdução para um rapaz de 21 anos e desde aquela época eu sou prisioneiro de Machado de Assis. Comecei a ler Machado de Assis há muitos anos, mesmo no mesmo momento em que comecei a estudar a língua portuguesa. Depois, eu pude estudar Machado de Assis num seminário com Jorge de Sena, com quem estudei na Universidade de Wisconsin por vários anos e era o diretor da minha tese. E desde então fui lendo e estudando, inclusive lecionando seminários, aulas sobre Machado de Assis na Universidade do Texas e agora na Yale University. Eu sempre gostei muito de literatura, sempre li bastante e eu tinha 11, 12 anos e ganhei dos meus pais a obra completa, porque uma época que o presente de aniversário era da obra completa. E eu comecei lendo Machado, né? E eu disse, não, agora tu tem que ler tais livros, esses outros aqui, quando ficar mais maduro, adivinha, né? A gente já pula diretamente para aqueles do Casmurro e livros que supunham uma maior maturidade. E dali, realmente, eu venho me interessando muito pelo Machado. Acho que a primeira obra densa assim, que eu li por inteiro, porque tive a disponibilidade de ter contato com a coleção, foi a obra do Machado, assim, de ler. Imagino que eu não tenha entendido quase nada na época. Assim, eu olho para trás e acho, pô, não entendi coisa nenhuma. Eu era uma jovem estudante e tinha 18 anos e fui aluna do Roberto Schwartz, que é um grande nome da crítica machadiana, e ao mesmo tempo da Vera Chalmers, né, que era professora também de teoria literária, que foi minha orientadora, e montou um projeto para estudar as crônicas de Machado de Assis, que na época, isso era o ano de 88, elas eram pouco estudadas, pouco valorizadas ainda, né? São crônicas jornalísticas que ele escreveu entre 1862 e 1897. Quando eu entrei no mestrado, eu tinha a ideia de trabalhar com a obra de Cecília Meirelles, O Romanceiro da Inconfidência, estabelecendo uma aproximação entre essa construção poética e a história da Inconfidência. Mas numa disciplina eu apresentei um trabalho sobre Machado de Assis, por solicitação do professor Donaldo, e ele me disse, mas não vai desviar desse caminho, tu já tens uma boa parte da dissertação encaminhada. Então eu optei por Machado de Assis. E a obra do Machado, quando eu me tornei historiador, ela adquiriu outros sentidos, né? Então, no início foi uma relação, um interesse lúdico e, ao mesmo tempo, uma maneira de entender a sociedade brasileira do século XIX por um meio ou outro que não aquelas fontes que eu usava normalmente, fontes policiais, processos criminais, fontes com outro tipo de informação e de visão a respeito daquela sociedade. Eu comecei a ver que ele aparecia muito nas aulas, né? Eu me formei em letras, tenho essa sorte de ter tido excelentes professores, né? Sou muito grato a eles. E então eles instigaram em mim
a curiosidade por ir lendo mais Machado de Assis. Lá pelas tantas apareceu a oportunidade de fazer um projeto de mestrado. E aí esse pessoal, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, né? Pensar o Machado com essa turma, assim, era meu interesse primeiro. Depois eu mudei bastante as minhas ideias, né? Mas meu interesse inicial era esse, pensar o Machado como um intérprete do Brasil, especialmente a questão da escravidão. Ele trabalha muito bem a questão do escravismo e do, vamos dizer assim, da busca da liberdade por parte das populações negras. Isso é um tema que muitas vezes não foi reconhecido no Machado. Eu hoje em dia penso que há uma relação muito profunda entre o momento atual que nós vivemos no mundo, né, e o momento que o mundo viveu no século XIX com o fim da escravidão africana, com o fim da diáspora africana, do tráfico africano e das sociedades escravistas nas Américas. Porque a luta política pelo fim da escravidão nas últimas décadas do século XIX, ela confluiu muito com questões de gênero. A reprodução da escravidão dependia do trabalho reprodutivo das mulheres escravizadas, porque eram os filhos delas que nasciam na escravidão. Então, questões de gênero eram profundamente politizadas no final do século XIX. Uma maneira de questionar a própria autoridade senhorial e o direito de ter escravos era defender a liberdade das mulheres escravas. E as próprias famílias escravas, quando podiam, se organizavam para libertar primeiro as mulheres em idade de ter filhos, porque isso significava que a próxima geração nasceria livre. Eu acho que tem 3 ou 4 aspectos da obra dele que são não só muito atuais, como interagem com problemas que nós estamos vivendo hoje. Um deles tem a ver com a questão feminina, personagens mulheres que são ao mesmo tempo subalternas, subordinadas, mas estão lutando pela sua emancipação, de alguma forma, né? Para além do casamento, diante de um horizonte muito restrito. Essa situação mudou, mas não mudou muito, não como as mulheres gostariam, né? A Senhora do Galvão é um conto de Machado em que uma mulher tenta, assim, preservar sua honra na situação em que seu marido está traindo-a com outra mulher. Como é que ela preserva seu sentido de honra? Então, é uma coisa psicologicamente muito verdadeira, muito autêntica. E eu acho que é esse tipo de entendimento da alma humana que faz Machado de Assis um autor universal. O Machado de Assis, ele leu o Brasil. E ele não leu o Brasil, como eu digo, factualmente apenas. Ele leu a identidade da mentalidade brasileira, do fazer político brasileiro. E como ele foi fundo na análise do seu tempo, ele compreendeu questões que estão aí, né, hoje em dia mesmo. A boa obra de arte literária, ela não é datada. A obra que consegue traduzir os dilemas humanos, ela transcende o tempo. E os dilemas humanos do século XIX são os mesmos de hoje. Essa reflexão sobre a conjuntura política do seu tempo, ou do século XIX, está presente na obra de Machado, e eu diria particularmente em Memórias Póstumas de Brás Cubas e em Esaú e Jacó. Eu acho que a grande coisa é o quanto a gente lê algo do passado e ele nos ilumina, né? Como que tem de um lado promessas não realizadas e tem problemas que a gente encontra lá e dá uma dor, um sofrimento de ver que eles ainda são nossos, são atuais, né? Se a gente lê o Brás Cubas, vê aquele sujeito de elite que tem um descaso pelo outro, descaso pelas mulheres, descaso pelos pobres, descaso pelos escravos, e a gente vê que isso é vivo ainda. Então, assim, eu acho que é um interesse renovado, mas assim, sempre tem uma dor que atravessa, né? Assim, de ver quanto isso ainda é vivo para nós. Machado se indignou a vida inteira com essa questão de as posições sociais serem tomadas por privilégios. Gente muito tosca e burra tomava posições que deveriam ser tomadas por outras pessoas, né? Gente que tinha trajetórias, né?
Ele se indignava, então, o Machado, com os privilégios, né? Machado é um crítico ferino das opções políticas que eram oferecidas, sobretudo no final do período monárquico, no início do período republicano. Ele tematiza muito, com muita autonomia, com muita voz própria, isso que são os conchavos das elites. E o Machado de Assis ele vai colocar muito em foco a forma, né, como são as elites que pensam o Brasil, elites econômicas, na época elites senhoriais, que pensam o Brasil e que dão o tom, né, de quais projetos o Brasil deve seguir. É um grande crítico, por exemplo, do dinheiro como única régua de medida para a razão. Ele sente com um certo trauma a monetarização da vida brasileira. Ele acha isso um empobrecimento, um enrugamento da alma, se ele quiser assim. E também nesse sentido, né, numa vida assim, num momento do país em que o neoliberalismo toma as últimas partes da vida, né, das florestas que ainda não foram tomadas, dos povos que ainda não foram submetidos, né? Quando eles estão querendo botar a mão nesses lugares, o Machado nos ensina uma estrutura de pensamento que resiste à monetarização da vida. Eu acho isso. Então, no caso do Machado, eu acho que a atualidade dele tem a ver com o fato de ele ter uma percepção tão aguda da complexidade dos tempos dele, que é como ele nos desse a possibilidade de pensar as incertezas do nosso próprio tempo de uma maneira mais complexa, de uma maneira mais aguda. Para se entender o tempo de hoje, eu diria que seria importante ler Isaú e Jacó. Ele vai mostrar o quanto são frágeis as nossas situações e a nossa conjuntura política, particularmente porque os homens políticos não assumem convicções verdadeiras. Eles tendem a buscar os seus próprios interesses. Então, Machado de Assis é uma lição hoje. Quanto mais o tempo passa, mais nós somos confrontados à genialidade do Machado em relação aos temas que ele abordou e a forma como ele abordou os temas na obra dele. A gente nunca vai ler a obra do Machado de Assis e sentir ali um julgamento, um preconceito, alguma coisa que torne esse pensamento arraigado à sua época. Assim, algumas obras, quando a gente lê, relê, né, lê pela terceira vez um romance, parece que pela terceira vez tu entendeu já tudo, pegou todo o esquema, a estrutura. E a impressão que eu tenho, e a percepção que eu tenho, é que a obra do Machado de Assis, ela permite ler e reler e sempre descobrir algo novo, né? Como se fosse um livro sempre em movimento, né, a obra. Sejam os romances, o universo de contos, as crônicas, etc. Machado é um dos autores mais vendidos na estante virtual, aquele sebo. Quando você pega os livros didáticos ensinados nas escolas, às vezes são 30 páginas só sobre o Machado. Então tem muita escolarização da obra do Machado. Ou seja, tem várias frentes que investem em pegar os livros, contos, poemas dele, e peças teatrais e crônicas, e ler, né? Machado foi um escritor, primeiro de uma produção muito intensa entre mais ou menos 1855, quando ele tinha uns 15 anos, por aí, ele começou a produzir, publicar muito cedo, até 1908, quando ele morreu, né? Então já tem aí quase 60 anos de obra permanentemente sendo produzida nos mais diferentes gêneros literários. Quer dizer, ele fez romance, talvez a obra mais conhecida aí seja o Dom Casmurro, mas ele fez teatro, ele fez poesia, ele fez conto, ele fez crônica, ele escreveu lenda. Eu acho que ele só não fez cinema porque não tinha muito cinema na época. Mas ele foi muito ativo, ele criou a Academia Brasileira de Letras junto com a Joaquim Nabuco, ele participou de jornais, ele teve uma atuação na campanha abolicionista. Então, se a gente começa a enumerar tudo que o Machado fez, já justifica essa, vamos dizer assim, esse interesse pela obra dele.
Sabemos muito pouco da vida, biografia de Machado de Assis, quase não há nada, provavelmente porque estava em casa escrevendo, com a ajuda provavelmente da Carolina, que é outro tema interessantíssimo por tratar, talvez futuramente. Então, é uma pessoa que vai produzir, veja lá a obra completa, mais de 1000 páginas em papel bíblia de crônicas, mais de 1000 páginas de contos, 226 contos, 9 romances em outro volume. Obviamente, é uma pessoa que se dedicou exclusivamente à obra literária, a maneira em que ele reflete os dramas, os temas, as correntes da cultura brasileira da época, e sobretudo a escravidão, e outras características da psicologia humana e brasileira torna a obra super interessante. A arte literária também, enquanto processo de construção, ela parece que nunca satisfaz o escritor, sempre há algo mais que poderia ser construído para deixá-la completa. Da mesma forma, os próprios leitores não conseguem abstrair toda a significação. Nesse sentido, para mim, a obra do Machado é sempre um desafio novo. O que mais eu posso encontrar? Que outros elementos de significação eu posso depreender desses textos que são lidos?